Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou o Paulo Brasil, pastor e líder da Igreja da Esperança, aqui no Rio de Janeiro, em Campo Grande. Nós decidimos gravar esse vídeo mediante a tudo aquilo que estamos vivendo, passando, esse momento de quarentena. Muita gente, muitas pessoas em casa, passando por algumas lutas, alguns desafios, algumas dificuldades, e muitas delas sem saber como vencer isso, como passar por esse momento de quarentena, como vencer o desafio, como lidar com as suas próprias emoções, com os seus pensamentos. E aí nós decidimos gravar esse vídeo, convidamos a Thalita. Thalita é psicóloga, Thalita, ela tem o espaço Rio de Janeiro, e lida com isso diariamente, A Thalita é filha dessa casa, filha da Igreja da Esperança, e hoje nós queremos bater um papo com ela, fazer algumas perguntas, Você pode deixar a sua pergunta aí no chat abaixo, nós vamos responder num próximo vídeo, Nesse a gente já tem algumas perguntas aqui feitas para ela, que nós vamos agora fazer, e espero poder te ajudar, espero poder levar um pouco mais de afago, de carinho, alguns conselhos, algumas dicas para você vencer esse momento. Tá? Então conte conosco, compartilha esse vídeo, curta esse vídeo, curta a nossa página, entra lá na página da Thalita, que está aparecendo aí no seu vídeo agora, curta e siga também, se você quiser marcar aí um atendimento, online, a Thalita está atendendo online, brevemente vai voltar a atender também presencialmente, e aí você pode comentar no chat abaixo, nós vamos logo após esse vídeo conversarmos no chat e responder as suas perguntas. Eu apresentei a Thalita aqui, mas quero que ela fale um pouquinho dela. Olá, prazer estar aqui, pai. A gente começou a trabalhar com saúde mental já há 8 anos. Eu sou formada em psicologia clínica, sou especializada em saúde mental, essa é a minha pós-graduação. Sempre trabalhei com psicologia clínica, passei um tempo no CAPS, os Centros de Atenção Psicossociais, atendo aqui na igreja já desde o início do projeto, e é um prazer estar aqui nesse tempo, ter esse tempo de partilha, da gente pensar um pouco, construir algumas ideias, A gente não tem resposta para tudo, porque nós somos pessoas, e pessoas estão sempre gerando coisas novas, e isso é o legal de trabalhar com pessoas, mas a ideia desse tempo aqui é a gente compartilhar algumas dicas, algumas coisas de experiência minha, mas que podem não servir 100% para você, mas pode abrir um pouco a sua cabeça, o seu entendimento, para você mesmo construir a sua estratégia de saúde mental e equilíbrio nesse tempo de quarentena. Isso aí. Pegando um gancho aqui do que a Thalita falou, A Thalita tem o consultório dela, mas a Thalita também, ela serve aqui na nossa casa espiritual, atendendo. Então, nesse momento agora de quarentena, nós tivemos que dar uma pausa nos nossos atendimentos. Nós temos o nosso atendimento comunitário aqui, A Thalita é uma das nossas voluntárias, que serve a nossa comunidade com esse atendimento psicológico. Então, você pode ser atendido aqui na igreja também, com um valor social, A nossa ideia é ajudar você, é abençoar a sua vida. Mas vamos lá, Thalita. Vamos começar aqui as perguntas, e aí a gente vai batendo esse papo. Nesse momento de quarentena, quais os sinais que devemos prestar atenção nesse momento? Essa é uma boa pergunta. Eu acredito que a gente precisa, primeiro, para entender os sinais diferentes, a partir do nosso autoconhecimento. Então, investir um tempo em se conhecer, isso pode ser feito em terapia, ou pode ser feito no discipulado, pode ser feito de várias maneiras, mas quando a gente se conhece bem, não 100%, mas às vezes quando a gente se conhece bem, a gente começa a prestar atenção em alguns sinais que estão muito diferentes do comum. Quando a gente fala de uma pandemia, a gente espera socialmente alguns sinais, alguns transtornos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas o que importa, eu acho que primeiro é eu me conhecer, Thalita, qual é o meu comum? Eu não gosto muito de usar a palavra normal, mas se vocês preferirem, qual é o meu normal? Qual é a minha personalidade?
como é o meu dia a dia. E os sinais que fogem muito disso já são alertas para mim. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho um bom sono, e a partir de um tempo para cá, depois que começou esse isolamento, eu passei a ter insônia, eu passei a acordar muito, o meu sono ficou instável. Esse é um sinal que eu, Thalita, no meu caso específico, preciso prestar atenção. Então, isso está me dizendo a respeito do quê? Está me dizendo a respeito do meu humor, está me dizendo a respeito de ansiedade. Isso precisa ser um sinal para mim, né? Alguns sinais e sintomas, como eu falei, são esperados em tempos de pandemia. Algumas manifestações maiores de ansiedade são esperadas, mas a gente precisa sempre ter um limite, né? Para quando esse limite for ultrapassado, ou quando a gente perceber que esse limite está sendo alcançado, a gente pedir ajuda. Entendi. Essa pandemia, essa quarentena nos pegou de surpresa, né? Praticamente de uma semana para outra tivemos que fechar tudo, comércio, né? Escola dos filhos, igrejas, fábricas, enfim, de uma maneira geral, né? Nós sabemos de uma maneira geral também que transtornos, de uma maneira geral, têm acontecido, né? E têm acometido, alguns são mais comuns e têm aparecido no meio da sociedade. Nesse momento, quais são os mais comuns? Os mais comuns, pelo menos que eu tenho tido acesso, são os transtornos de ansiedade. Eu recebo muitas ligações, muitos pedidos de ajuda de pessoas com nível de ansiedade muito alto, tendo crises de pânico, né? Quando a gente fala também das tentativas de suicídio, que já são muitas, né? Durante o dia, a gente tem a cada 40 segundos no mundo uma pessoa tentando cometendo suicídio, e isso também tem aumentado. E a depressão, por conta do isolamento, algumas pessoas não têm mesmo como sair, ou não têm uma rede de amigos, uma rede familiar que possa interagir pela internet. Então isso afeta diretamente o humor da pessoa, e a pessoa passa a desenvolver, se ela tem uma predisposição para isso, o transtorno depressivo, e também obsessões, né? Muitas pessoas comprando muito pela internet por conta desse nível de ansiedade mais elevado. Pessoas têm gasto muito dinheiro na internet, comprando, sem saber o dia que vai receber, mas é só uma forma dela manifestar também essa ansiedade que está mais alta. Então, acho gente comprando a maneira geral, muita gente comendo. Muita gente comendo, é uma forma de você também... Olha aí, eu sendo tratado já aqui, eu estou comendo. Abrindo o coração aqui, a gente já está no meio de uma terapia. Também a compulsão alimentar também assim como a ansiedade, muito comum, é um sinal muito comum da gente perceber em épocas de crise, de pandemia. E tem sim muita gente comendo, que é uma forma dela manifestar a sua ansiedade, né? Comendo, jogando, dormindo ou não dormindo, e é aí que a gente fala que varia de pessoa para pessoa, mas a comida, a gula, né? A compulsão alimentar é realmente muito comum, tem sido muito comum. Vamos lá, Thalita. E o que fazer para manter o equilíbrio? Eu sei que é difícil nesse momento, porque é uma situação nova para a gente, né? Eu mesmo, na minha geração, não vivi isso, né? Na nossa geração, nós não vivemos esse isolamento, né? E o que fazer para manter o equilíbrio? Ou como manter o equilíbrio? Esse é o maior desafio. A gente precisa prestar atenção nos fatores que nos estressam, que nos deixam mais ansiosos, e a gente precisa parar de alimentar esses fatores, né, para a gente se manter minimamente equilibrado. Como eu falei, a percepção de um aumento de ansiedade ou de ficar com um humor um pouco mais depressivo, um pouco mais para baixo, hipotímico, que a gente fala, são sintomas comuns, mas a gente tem como identificá-los e, no mínimo, não alimentá-los, para que as nossas emoções fiquem estáveis. Nós somos muito bons em adaptação. Então, esse é um momento que a gente pode pensar em como nos reinventarmos. Aqui,
como igreja, por exemplo, a gente está fazendo esses trabalhos. Isso é uma forma de nos reinventarmos. Antes não fazíamos assim, fazíamos pessoalmente. Então, isso nos ajuda a nos sentirmos menos ociosos, né, a trabalhar um pouco do contato, claro que não na mesma proporção, mas vendo que isso é bom, que isso tem promovido saúde, que isso tem promovido conforto para as outras pessoas, também para nós que estamos aqui fazendo esse trabalho, é uma forma de promover equilíbrio. Então, eu me afasto do momento em que eu poderia estar em casa reclamando que o isolamento não acaba, reclamando que eu só como, ou reclamando que eu não tenho nada para fazer, ou que eu tenho muita coisa para fazer, que eu não sei mais que limpar da casa, porque eu já limpei 10 vezes a mesma coisa. Então, eu posso construir novas estratégias e entender que esse é um momento onde eu posso ficar estressado, dar vazão a esse estresse, ou que eu posso respirar fundo e pensar como, a partir de agora, eu posso construir algo novo no meio dessa crise. Agora, um outro grande desafio, Thalita, né, pegando esse gancho do que você falou, é saber o momento de pedir ajuda. Quando pedir ajuda, né? Quando vai vir aquela coisa assim, tipo assim, é nesse momento, é agora, né? Porque o que a gente ouve muito, né, infelizmente, é que, mas isso é frescura, isso não é nada, isso é bobeira, né? Quando identificar, quando saber o momento de pedir ajuda, quando acende aquela luzinha vermelha, aquela luzinha amarela, né, de pedir ajuda? Eu volto na primeira questão que eu falei do autoconhecimento, né? Às vezes nossas emoções estão tão confusas que nós mesmos, por nós sozinhos, não conseguimos identificar esse momento. E aí uma outra pessoa pode nos dar esse feedback, e aí eu preciso pensar por que essa pessoa, né, por que o pastor Paulo está me falando que está percebendo isso diferente de mim, está me percebendo um pouco mais agitada, um pouco mais irritada, um pouco mais agressiva. Essa é uma forma que eu posso parar e prestar atenção, né? Ele nunca me falou isso, por que ele está falando agora? Tem um motivo. Se eu me conheço minimamente, né, o suficiente para dizer que eu mesmo fazer essa avaliação, é o momento que eu preciso pedir ajuda. Então, o ideal eu não estou dando conta sozinho, eu não estou conseguindo enxergar, recriar, reinterpretar, ressignificar a vida de alguma forma. Eu não estou conseguindo sozinho, eu preciso pedir ajuda. Preciso pedir ajuda enquanto é tempo. Porque às vezes as pessoas não pedem ajuda e a ajuda chega de fora da família, de um amigo, quando a situação já está muito mais caótica. Então, às vezes, a gente não consegue nem ajudar tão bem quanto gostaríamos. Mas eu acho que esses sinais eles começam a aparecer para a gente, se a gente se conhece um pouquinho, a gente começa a perceber, opa, está fugindo do meu controle. Essa sensação de estar fugindo do meu controle é um sinal de alerta. A fala das pessoas é um sinal de alerta, e a minha autopercepção de que eu estou muito diferente do meu comum, às vezes sem motivo, né? Nessa quarentena a gente tem alguns motivos, como eu já falei, que estão desencadeando sensações, reações emocionais, mas às vezes isso está passando um pouco do limite. Esse é um sinal de que a gente não só precisa, mas a gente deve pedir ajuda, porque temos pessoas disponíveis para ajudar. Entendi. Então, o primeiro ponto que é um desafio é quando pedir ajuda, né? Então, identificar esse momento. Identifiquei esse momento. Agora nós vamos para um outro desafio. Aonde pedir ajuda? A quem pedir ajuda? A quem recorrer nesse momento? Se nós temos uma rede familiar, uma rede de amigos estável emocionalmente, equilibrada emocionalmente, ou mais do que nós podemos recorrer a esses amigos, e se esses amigos perceberem que é uma situação de um transtorno um pouco mais grave, mental, que está sendo desenvolvido, este próprio amigo pode acionar um profissional da área de saúde, um psicólogo, em alguns casos, um psiquiatra, alguém que trabalhe na área da saúde mental. Nós podemos pedir ajuda para isso. Como eu trabalho um pouco com essa questão do suicídio já há algum tempo, o que eu vejo muitas pessoas em crise, né, os familiares em crise, é de que ele está precisando de ajuda, mas ele não quer que eu peça ajuda. Se você vira alguma pessoa, isso serve para qualquer indivíduo, se vira alguma pessoa correndo risco de morte, se colocando em risco, colocando a vida de outra pessoa em risco, em uma crise de ansiedade, uma crise psicológica que as pessoas ao redor não estão dando conta, essa pessoa pode acionar o corpo de bombeiros ou o SAMU.
e pode explicar a situação e eles vão fazer um atendimento. Nesse caso, nossos hospitais não estão atendendo normalmente, mas nós temos alguns hospitais de referência aqui em Santa Cruz e Campo Grande, públicos, com atendimentos emergenciais de psiquiatria, que, em último caso, é para lá que você deve ir, é para lá que você deve levar essa pessoa. Não podendo levar, estando sozinho, você pode, independente da vontade da pessoa, isso eu falo em crises extremas, você pode acionar o Corpo de Bombeiro ou o SAMU para pedir esse socorro. Ok, então, só reforçando o que a Thalita falou, né, temos os nossos órgãos públicos, né, à disposição, mesmo nesse momento. Nós temos também muitas igrejas que trabalham com alguns projetos, como o nosso aqui, né? Um exemplo, nós não estamos atendendo presencialmente, apenas como individualmente, a gente pode até abrir exceção para alguma outra emergência, né? Mas os nossos profissionais estão atendendo de forma online, ou por telefone, né? Ou por videoconferência. Então, você que é aqui de perto, que é um amigo nosso, pode entrar em contato com a gente caso necessário, né? Mas caso você seja de longe, de uma outra cidade, você pode procurar uma igreja mais próxima, né? Buscar conselho, buscar direcionamento, né? E se for o caso, algum caso mais grave, como a Thalita falou, procure o hospital, o Corpo de Bombeiro, para que possa ajudar. Agora, importante, busque ajuda, né? Busque ajuda. Não tente vencer sozinho, né? Vai ser muito mais fácil você tendo ajuda. Vamos continuar aqui. Vamos para a 6ª pergunta, Thalita. Como as mães podem lidar, né, com as multitarefas sem ter problemas? Esse é um outro desafio. Como as mães vão lidar com as multitarefas sem ter problemas? Sem ter problemas, eu acho um pouquinho difícil, eu acho um pouquinho desafiador, mas amenizando os problemas, entendendo que ela não precisa passar por tudo isso sozinha, né? Eu tenho recebido muitas questões relacionadas a isso. Tem sido muito difícil, porque algumas trabalham home office, né? E tem os trabalhos de casa que às vezes compartilham ou não com o companheiro, e tem as tarefas de escola que também precisam ser feitas. Então, algumas mães estão realmente no nível de pedir ajuda. Então, como minimizar esses problemas? Pedindo ajuda, né, dividindo essa carga, dividindo esse fardo com o próximo. Se for uma mãe solteira, entender que essa é uma situação real e não temos previsão de quando ela vai mudar. Então, quando a gente entende isso, o desespero diminui um pouco. No início, ele pode até aumentar. Nossa, é real, o que eu vou fazer? Eu vou surtar, vou jogar as crianças longe, vou dar para alguém, enfim. Respira, entende que essa é uma situação real, mas é temporal, né? E tenta reinventar com as crianças brincadeiras novas. A gente tem centenas de brincadeiras na internet, vídeos ensinando de como fazer várias coisas para que as crianças possam se distrair. Não tem jeito, as crianças elas são as crianças. Então, nós que somos os responsáveis precisamos nos reinventar e desfrutar desse momento, porque se a gente não desfruta, a gente fica estressado, as mulheres, as mães ficam estressadas, as crianças ficam estressadas, e o estresse fica sempre lá no alto, nunca desce um pouco. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo, né? E entender que é um tempo, que é muita coisa, sim, que você é ser humano, que você é uma pessoa e tem o direito de se estressar, mas você pode alimentar esse estresse, como eu falei no início, e fazer com que ele suba, e aí nós podemos ter vários problemas sérios. Ou você pode aceitar que é uma situação temporal e criar estratégias para desfrutar da presença dos filhos e sair desse ciclo de estresse, de gritaria, de multitarefas, de sobrecarga emocional. Eu quero pegar já essa sua fala, né, e já entrar na minha outra pergunta, né? Nesse momento em que estamos confinados, né, e todos dentro do mesmo lugar, por várias horas e dias, como nós já estamos, né? Então você pega uma casa e ali você tem, né, uma rotina que você tinha antigamente, de o esposo sai para trabalhar, ou a esposa sai, os filhos vão para a escola e tudo mais, ou seja, e agora essa rotina mudou completamente. Temos que ficar dentro de casa, né, com os filhos, correndo, brincando, subindo, descendo, gritando, falando, programas de TVs que antes o esposo, a esposa e o filho ou filha tinha ali a sua particularidade, agora todo mundo dentro de casa, um quer assistir um programa, outro quer assistir outro programa, né? Um filho quer brincar, o pai quer descansar, enfim.
dicas para a convivência saudável em família, né? Nesse momento em que temos que ficar num ambiente, muitos num ambiente de apartamento, que é bem restrito, não pode se descer para o play, não pode brincar, a criança que não pode ir para a rua, como conviver nesse momento? Uma dica ou algumas dicas que você pode nos dar? Eu ouço reclamações diferentes, né, para a mesma situação. Ouço pessoas que não aguentam mais ficar juntos por conta da falta de costume que nós, principalmente como brasileiro, temos, né, de aproveitar o momento juntos. Então, é uma rotina muito externa, então nós meio que desaprendemos a conviver juntos. E também ouço muitas pessoas que, uns que não aguentam mais ficar juntos e outros que não aguentam ficar separados. Então, varia muito de família para família. Uma dica é respeitar o individual de cada um. É saber que, se não sabemos conviver muito tempo juntos, precisaremos aprender. Ou vamos cada um fugir de casa com a sua mala e aí a família vai ficar dissolvida, porque não é a intenção, mas é reaprender, é estar disponível a reaprender. Mas eu não aguento mais, eu quero fazer. Nós somos muito individualistas, né? Então eu quero o meu programa na minha hora, a minha comida, eu quero o meu sofá, só que o outro também quer o seu. Então nós temos uma dica, é reaprender. Não tem uma poção mágica, não tem uma regra. Não, nós temos que reaprender, e cada família reaprende de uma forma. O pai pode ser mais flexível, pode colaborar mais com a mãe, ou a mãe pode ser mais flexível, colaborar mais com o pai, e ensinar as crianças, que também hoje em dia, nessa geração, não sabem muito respeitar o próximo, ouvir não, explicar sobre limites e trabalhar novas questões. Eu tenho que repetir isso. É um momento de aprendizado e de ressignificar coisas. Nós temos sempre a opção, sempre teremos. Ou nós vamos jogar tudo para o alto e desistir, ou nós vamos ter o trabalho, porque é trabalhoso, de sentar, ouvir o outro, prestar atenção, olhar para o outro, que é muito difícil a gente fazer hoje em dia, porque a nossa cabeça está a 1000 por hora em outras coisas, mas é ter esse tempo, ter esse compromisso e ter essa vontade de ter um tempo para reconstruir esse momento em família. Eu acho que é respeitar o outro, e eu amo, é a minha família, o que eu quero? Vamos todos fugir juntos, cada um foge para um lado? Não vamos fugir. Então vamos sentar, então vamos nos olhar, então vamos nos ouvir. Dar trabalho, porque, como eu falei, a gente desacostumou, mas é um preço que nós temos que decidir se nós vamos pagar ou não. E eu acho super incentivo que a gente pague, porque a nossa família é o que nós temos de mais precioso. É engraçado que muita gente que antes reclamava da falta de tempo de estar junto, ou era Exatamente. O filho que reclamava, ou era o pai, ou era a esposa, hoje tem esse tempo e não estão valorizando esse tempo, né? Estão reclamando que tem muito tempo. Reclamando que estão muito tempo juntos e não aguentam mais, né? Da mesma forma, outros que poderiam estar aproveitando esse tempo e que, ao mesmo tempo que estão presentes fisicamente dentro de casa, a gente tem tratado isso também, nós como pastores tratamos isso também, né? Conversamos com pessoas com relação a isso, e as pessoas hoje estão dentro de casa fisicamente, mas a mente e o coração estão fora, né? Porque vivem conectados. Então, se na casa tem 3 pessoas, estão os 3 conectados no celular, nas redes sociais, conversando com pessoas que estão fora. E antes, quando estavam fora, ficavam de fora conversando com quem estava dentro de casa. Engraçado isso, né? E aí não aproveitam esse momento para colocar a conversa em dia, para ganhar o tempo perdido, né? E pasme, esse tempo junto, que era para ser um tempo proveitoso, está causando problema na vida de muitos, né? Infelizmente, né? Mas vamos continuar aqui, né? Dicas para uma vida saudável para quem vive sozinho. Da mesma forma que hoje nós temos a família que está convivendo junto, nós temos aqueles que viviam sozinhos e que saíam para trabalhar, saíam para resolver suas coisas. Alguns que já são aposentados, mas que iam dar aquela caminhada, que iam tomar um chá, um café com um amigo, com uma amiga, muitos que iam para a igreja, né? De alguma forma eram voluntários em algumas coisas, e hoje, por serem sozinhos,
né, estão confinados dentro de casa? Qual dica que você pode dar para essas pessoas? A dica é não ficar sozinho. Ai, mas como? A gente precisa se reinventar nisso também. Se eu tenho acesso à internet, eu lido com as pessoas da minha rede, com os meus amigos, e eu tento compartilhar esse momento junto. Isso é uma coisa do Brasil, né? Existem países onde as pessoas estão super aproveitando a quarentena. Não está ótimo para mim, eu estou aqui sozinho, mas aí são pessoas que a cultura já promoveu isso, elas sempre foram assim desde cedo. Quando a gente olha para a gente brasileiro, que a gente é muito isso, muito apegado, muito abraço, muito vou na sua casa, você vai na minha, e a gente troca, a gente está junto, nós vamos à praia, isso tem um peso totalmente diferente. A gente vai para os países europeus, muitos estamos bem, estamos aí, completamos 50 dias em casa, está difícil, mas estamos bem. E os brasileiros estão surtando e não tem 10 dias que eu não saio de casa. Então, a minha dica é, se você não tem uma rede, construa essa rede, faça amizades entre grupos em redes sociais, mas não para você ficar o dia inteiro preso na rede social, mas para você fazer uma chamada de vídeo, o que tem ajudado muita gente, as chamadas de vídeo. Eu faço que eu faça uma por dia, mas só para eu ter a sensação de que eu não estou tão só, ler um livro, fazer atividades que de repente não fazia há muito tempo por conta da correria externa, fazer esse tempo sozinho valer a pena, mas não para ficar sozinho o tempo inteiro, mas sempre promover a atividade que o faça sentir acolhido, que o faça sentir em grupo. Entendi. Então, só usando um exemplo nosso aqui próprio, né, da nossa igreja, nós nos reinventamos, né? Tivemos que se reinventar. As nossas transmissões são online, como esse vídeo que nós estamos fazendo aqui para se aproximar de você. As nossas células que continuam funcionando, as nossas células eram nas casas. E nós não tem mais como se encontrar. Nós vamos parar com as células, os encontros? Não. Hoje os encontros das células são online. Então as pessoas continuam se conectando naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, se falando. Os ministérios hoje, nossos ministérios continuam funcionando, mas os encontros são online. Ontem o João Pedro, né, meu filho tem 9 anos, né, 10 anos, fez agora. Fez semana passada, 10 anos. Ele estava na reunião dos embaixadores. Ele lá, né, ontem mesmo, ele estava conversando lá, fazendo o estudo dele, né? Então, ou seja, a aula, meu filho, o João Pedro faz aula de teclado, ele está fazendo as aulas online. A gente optou por não parar nesse momento. Por quê? Ele dentro de casa, sem ter o que fazer ali, né? Então a gente vamos continuar com as aulas dele. Ou seja, então isso é uma estratégia de manter ele funcionando, ele fazendo as atividades dele diárias. Então é muito importante para você, né, nesse momento, como a Thalita aqui deixou esse conselho, né? E por último, a última pergunta, Thalita: é possível ser feliz na quarentena? É possível ser feliz na quarentena. É possível. O que acontece? Quando a gente está no meio de um problema tão grave quanto esse, a gente tende a olhar só para as coisas negativas, né? Esse é o comum do ser humano. Então, nós precisamos lutar contra a nossa personalidade, às vezes de ficar olhando só para o que tem de ruim, mas muitas coisas boas foram promovidas para aqueles que se disponibilizaram a se reinventar nessa quarentena. É possível, sim, porque a gente precisa entender que ela vai acabar. E às vezes, quando a gente está no meio do problema, a gente não pensa que ele uma hora vai acabar, porque a gente está sofrendo, e nós estamos sofrendo com essa quarentena, né? O isolamento social tem nos causado um sofrimento que é real, né? E é humano. Você não é pior pessoa porque você está se sentindo sozinho. Não, isso é o natural, isso era o esperado. Mas é possível a gente ser feliz desde o momento que a gente entende que isso é temporal. Isso está acontecendo agora, existe um problema, é real, é grave, mas ele vai acabar. Então eu decido se eu vou aproveitar essa quarentena ou se ela apenas vai ser uma coisa terrível que vai ter passado pela minha vida e eu não conseguir construir nada de bom nesse meio. É possível ser feliz na quarentena. Olha aí, então nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Continuar vai acabar. Torcendo, né? Aguardando, né? Já tudo isso vai passar, né? Mas eu quero deixar aqui
essa dica, né? Vai aparecer mais uma vez aí na sua tela os contatos da Thalita, né? Do consultório dela. Você pode e deve buscar ajuda. Vai aparecer aí também, né, o contato do nosso ministério aqui da igreja, que é o Mais, que cuida da parte também de atendimento, caso você se interesse também, né? E deixar esse conselho para você: busque ajuda, né? Busque ajuda, né? Não pense que em determinados momentos da vida nós vamos vencer sozinhos. Algumas lutas são nossas, individuais, né? Mas algumas nós precisamos buscar ajuda de quem entende, de quem estudou para isso, de quem conhece essa área, de quem entende um pouco mais disso, para que possa nos ajudar, né? Espero com esse papo poder ter ajudado, né? Deixado aqui essas dicas. Você pode comentar aí no chat aí, né? Nós vamos depois gravar um outro vídeo, já como eu deixo esse convite para a Thalita, gravarmos um outro vídeo em cima das dúvidas, né? Sim. Em cima das dúvidas e das perguntas que foram colocadas aí, a gente grava um outro vídeo para continuar ajudando nesse momento de quarentena, ok? Eu quero encerrar aqui, deixar o nosso abraço. As redes sociais da igreja vão estar aparecendo para você, mas eu quero terminar aqui com um versículo, né? Lá em Romanos 15, diz assim: que o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, né? Para que vocês transbordem de toda a esperança. Que o Deus da esperança, que o Deus da paz, né, possa inundar a sua vida, inundar a sua casa, e que o nosso Deus possa nos ajudar a passar por esse momento e por esse tempo de quarentena. Thalita, quer deixar a sua palavra, a sua consideração final? É o seu momento, né? Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Eu agradeço esse tempo aqui, foi muito precioso para a gente e com certeza gerou algumas questões no seu coração, como o pastor Paulo falou. Você pode deixar aí a sua pergunta e a gente vai fazer de tudo para responder o mais rápido possível. E eu agradeço a sua atenção e espero que você tenha uma quarentena maravilhosa. Depois dessas dicas, você se permita se reinventar, que esse seja o melhor tempo da sua vida. Esse é o meu desafio para você. Compartilhe esse vídeo, né? Curta lá o nosso canal no YouTube, né? Curta as nossas redes sociais, né? Para que outras pessoas, assim como você, que foi aí alcançado por esse vídeo, por essas dicas, também possam ser alcançadas, possam ser ajudadas também. Deus abençoe a sua vida, fica na paz.